Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando o Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa neste programa. Eu queria lembrar a vocês que no fim do ano vai haver aqui um programa de intercâmbio entre alunos meus e a professora Margarita Noyes. Então, que deem uma espiada no site da professora Margarita, www.margaritanoyes, Noyes é N-O-Y-E-S, margaritanoyes.com, porque vai haver novidades lá por esses dias. Eu queria, antes de tudo, também ler aqui para vocês partes, pelo menos, de um artigo que eu acabo de enviar ao Diário do Comércio, continuação daqueles dois artigos publicados sob o título Lição Tardia. Porque, de certo modo, esse artigo já contém o resumo de todas as notícias da semana, que tudo que acontece está bem dentro da ordem dos fenômenos que eu estou descrevendo aqui. Então, aqui, na lição tardia número 3. Quem presenciou o assassinato moral do Cabo Anselmo no Roda Viva sabe do que eu estava falando nos artigos 1 e 2 desta série. Chamar aquilo de entrevista seria eufemismo. Não cabe sequer evocar o Tribunal da Inquisição, onde a intolerância dogmática vinha ao menos compensada pela boa-fé de um interrogatório que nada prejulgava. No programa da TV Cultura, não se ouviu uma só pergunta que não fosse acusação direta, crua, brutal, formulada com astúcias de linguagem, de modo a bloquear de antemão quaisquer respostas que não a confirmassem e a usar como munição de recarga as que parecessem confirmá-la, mesmo enganosamente. Ao longo de 2 horas, uma dúzia de cães latiu e rosnou contra um homem praticamente indefeso, um homem sem direitos, uma não-pessoa a que até um documento de identidade é negado e que aos 70 e tantos anos tem de viver de serviços informais, quase um mendicante, porque não pode ter um emprego. Numa época em que tanto se gargarejam os direitos das minorias, ninguém está mais exposto a agressões do que a minoria absoluta, a minoria de um só. Basta a gangue unida enxergar um de seus desafetos andando sozinho, sem amigos, sem recursos, sem guarda-costas, e pronto. Todos se atiram sobre o infeliz, deliciando-se no antegosto da vitória fácil, e depois ainda contam o que fizeram, ostentando a covardia como se fosse um mérito. Isso não é humano, é instinto animal. Se você fere um tubarão, um leão, um porco selvagem, os outros esquecem você e saltam em cima dele, fazendo-o em pedaços. Se uma das maiores conquistas da civilização foi refrear esse impulso, instilando no ser humano a vergonha da luta desigual, nossa nova república suprimiu essa inibição, liberando, incentivando e premiando a investida de todos contra um. Lembro-me de que, logo nos primeiros passos da vida adulta, adotei como divisa o conselho dado por José Ortega y Gasset à juventude espanhola: prestad noblemente vuestro auxilio a los que son los menos contra los que son los más. Aos 65 anos de idade, tenho de assistir, inerme e enojado, ao espetáculo das novas gerações que se entregam com deleites ao reconforto de fazer exatamente o contrário, de apoiar-se na força do número para esmagar o oponente solitário, seja ele o Cabo Anselmo, o Padre Lode, o deputado Bolsonaro ou o Sr. Júlio Severo. Só nisso já se vê um sinal eloquente da degradação moral que o império do partido ético impôs a todo um país. E que crime, ó raios, se imputa ao Cabo Anselmo? O crime de traição. Militante de esquerda nos inícios dos anos 60, José Anselmo dos Santos, preso, mudou de lado. Decidiu colaborar com o governo no intuito de impedir que se instalasse no Brasil um regime de tipo cubano. No meu modesto entender, foi um objetivo perfeitamente meritório, no mínimo racionalmente defensável, mesmo que obtido ao preço de uma ditadura militar, módico em comparação com o panorama de crueldade e miséria que a alternativa oposta oferecia. Ninguém em sã consciência pode negar que as 400 vítimas do regime militar, quase todas terroristas ou colaboradoras de organizações terroristas, são uma cota de sangue humano bem menor que os 100 mil mortos da ditadura cubana. O número se encontra no cubaarchive.org. Diferença ainda acentuada pela desproporção demográfica entre as duas nações. Também não pode negar que os militares, malgrado as violências que cometeram,
levantaram economicamente o país como nunca antes ou depois, enquanto o governo Castro reduziu os cubanos à penúria mais desolada e abjeta, baixando a sua ilha-prisão do quarto para o 24º lugar na escala das economias latino-americanas. Um simples cálculo de custo-benefício mostra que o Cabo Anselmo decididamente não escolheu o lado pior. Dirigida desde Cuba, a guerrilha já atuava no Brasil desde 1961, em pleno regime democrático, com a conivência ao menos passiva do próprio presidente da República, e esteve entre as causas, jamais entre as consequências, como tão levianamente se alega, do golpe de 1964. Que pode haver de tão essencialmente errado, de tão pecaminoso, de tão hediondo, de tão absolutamente imperdoável em tomar posição contra esse empreendimento macabro após haver colaborado com ele durante algum tempo? Que é, afinal, um traidor? O ex-capitão Carlos Lamarca, que devia ao exército brasileiro a educação que recebeu, as amizades que fez na corporação e os meios de sustento da sua família, não hesitou em roubar armas da instituição para matar com elas os seus antigos companheiros, chegando mesmo a esmagar a coronhadas a cabeça de um prisioneiro amarrado. O Sr. José Dirceu, preso por atividades terroristas e trocado por um embaixador, tão logo desembarcou em Havana, se integrou no serviço secreto militar cubano, mediante favores de Raul Castro, fazendo-se cúmplice ativo do assassinato de milhares de civis desarmados, e ao voltar para o Brasil se tornou deputado, ministro, presidente de partido e, por fim, lobista milionário, sem jamais ter provado seu desligamento daquela entidade estrangeira. Lamarca não só jamais foi chamado de traidor por ninguém da mídia chique, muito menos pela matilha do Roda Viva, como foi proclamado herói e elevado post-mortem ao posto de coronel. Dizer que lutou pela democracia é mentira sórdida já 1000 vezes desmoralizada. Toda a sua luta fez parte do esquema cubano de ocupação continental, sob a direção da famigerada OLAS, Organização Latino-Americana de Solidariedade, primeira versão do que viria a ser o Foro de São Paulo. Quanto ao ex-ministro, nem mesmo depois de perder o mandato por conta das suas atividades de engenheiro-chefe do mensalão, chegou a ser incomodado por cobranças quanto ao seu comprometimento com interesses de um governo estrangeiro, diante do qual sua subserviência chega literalmente às lágrimas de devoção. Tudo quanto sofreu foi uma punição pro forma, com a qual nada perdeu do seu poder, bem como uma bengalada na cabeça, desferida por um cidadão que depois morreria na cadeia em circunstâncias misteriosas e jamais esclarecidas. José Anselmo dos Santos nunca matou ninguém, nem enriqueceu com dinheiro público. Apenas passou informações à polícia. A miséria em que viveu por meio século, com dignidade exemplar, sem queixas ou recriminações, prova que nunca se vendeu, que agiu por convicção e não por interesses vis. Por que é ele o traidor, em vez de Lamarca ou José Dirceu? Por que a pecha infamante é aplicada não só seletivamente, mas com manifesta inversão do senso das proporções? É simples, porque no Brasil do PT, a traição não consiste em atos objetivamente definíveis, imputáveis a qualquer um que os cometa, independentemente da bandeira ideológica sob a qual serviu ou desserviu. Nada disso. Se a traição beneficia a esquerda, não é traição, é glória, ainda que venha acompanhada de homicídio, roubo e enriquecimento ilícito. O termo insultuoso é reservado para a conduta anti-esquerdista, ainda que fundada em razões morais elevadas e praticada sem qualquer proveito pessoal. Traição, na novilíngua que o Roda Viva encarna com peculiar fidelidade, consiste em voltar-se contra a esquerda após ter sido ludibriado por ela na juventude. Eis aí o único compromisso sagrado e inviolável. Tudo no mundo pode ser abjurado, renegado, abandonado. A religião, a pátria, a igreja, a família, o casamento, a amizade. Tudo, menos a promessa de obediência eterna que um adolescente bocó, iludido por um comissário político bem-falante, ofereceu ao movimento revolucionário mais assassino, mais ladrão, mais sanguessuga, mais destrutivo e mais mentiroso que já se conheceu na história. A esse movimento, com maior ou menor consciência do que faziam, os cães de guarda que atacaram o Cabo Anselmo mostraram mais uma vez sua devota e inflexível lealdade
recusando-se, por princípio e por automatismo mental profundamente arraigado, a examinar mesmo de longe a hipótese de que o adversário pudesse ter alguma qualidade humana, alguma virtude moral, alguma razão plausível para agir como agiu, fora o interesse vil e a maldade explícita. Viram vocês que um daqueles canalhas do Roda Viva chegou a chamar o Cabo Anselmo de Judas, quer dizer, que significa o movimento comunista internacional, que ele traiu, é Jesus Cristo em pessoa. Você vê até que ponto chega a cegueira moral dessa gente. Lembra que nos artigos 1 e 2 da série, eu estava me referindo àquele conceito dado ali pelo Lionel Trilling no livro do Liberal Imagination, onde ele examina o imaginário da esquerda e mostra que uma característica da imaginação esquerdista é a falta, vamos dizer, de imaginação moral para compreender o seu adversário como um ser humano. Eles não conseguem isso. Eles têm que demonizá-lo. Né? O Lionel Trilling não entra neste outro aspecto, mas se nós perguntarmos por que é assim, a coisa é mais do que evidente. Quer dizer, nunca houve no mundo uma entidade tão assassina, tão genocida, tão má quanto o movimento comunista. Nem Hitler chega a se compara. Quer dizer, Hitler matou, vamos dizer, aproximadamente 1/5, 1/6 do que os comunistas mataram. Tá certo? Então é evidente que estão tão sujos de sangue, né, estão quer dizer, tão profundamente mergulhados no mal, tão profundamente comprometidos com o mal, que é evidente que eles têm que acusar os outros, eles têm que demonizar os outros para encontrar um certo alívio, para poder continuar, vamos dizer, imaginando que são, vamos dizer, pessoas boas. Né? Então, tanto o exagero histriônico na autobeatificação, quanto a necessidade compulsiva de desumanizar e deformar a imagem do adversário, mostram evidentemente um estado patológico. Então, quem quer que se comprometa com essa coisa, se mesmo, o sujeito entrou inocentemente por idealismo, bom, você entrou por idealismo, isso é um motivo subjetivo, mas objetivamente você já está comprometido com essa coisa, você já está, vamos dizer, carregando a culpa objetiva. Ainda que você não saiba, você está colaborando com isso. Então, é por isso que, vamos dizer, hoje em dia, eu acho que é impossível você levar a esquerda a sério como uma força moral, respeitável. Não é de jeito nenhum. A esquerda é crime organizado e só isto. Aliás, já começou assim. De vez em quando ela deixa de ser isso e se comporta de uma maneira um pouco mais decente. Mas, sobretudo hoje, né, essas características são muito evidentes. Eu vou ler no artigo número 4 aqui, sob o título Reino do Ódio. No artigo anterior, falei do zelo devoto com que a matilha do Roda Viva defende a honra e o prestígio do movimento comunista, sem a mais mínima discussão, aliás, atacando seus inimigos a dentadas e habituando o público a dar por pressuposto, sem a mais mínima discussão, que ninguém pode ser anticomunista por motivo moralmente respeitável ou intelectualmente relevante. Nenhuma apologia do comunismo é mais eficaz e penetrante do que essa. Discursar em favor da estatização da economia, argumentar pela teoria da luta de classes, enaltecer o futuro brilhante da humanidade no jardim das delícias do socialismo, nada disso tem a força persuasiva da prática reiterada, tanto mais sedutora quanto mais implícita, de atribuir aos comunistas e seus parceiros o monopólio do bem e da virtude, reduzindo seus adversários e críticos à condição de delinquentes pérfidos movidos por interesses egoístas. A propaganda comunista ostensiva colocaria o seu praticante na difícil contingência de ter de defender o indefensável, o genocídio, a tirania, o trabalho escravo, a miséria. Muito mais prático é contornar o assunto, evitar até mesmo a palavra comunismo, omitir cuidadosamente as comparações e, em vez disso, concentrar as baterias no trabalho do negativo. A demonização constante e sistemática dos inimigos, donde resulta, por irrefreável automatismo mental, a canonização dos amigos, reforçada aqui e ali por alguma louvação discreta e comedida o bastante para não dar impressão de sectarismo. Toda argumentação explícita em favor de alguma ideia ou partido desperta irresistivelmente o impulso da contestação. A devoção tácita e indireta, consagrada em hábito inconsciente, inibe e paralisa a discussão, dando ao objeto de culto aquele poder mágico, cuja conquista
Antônio Gramsci considerava o objetivo supremo da propaganda comunista, a autoridade onipresente e invisível do imperativo categórico de um mandamento divino. Tal tem sido o objetivo estratégico e a única razão, repito, a única razão de ser da TV Cultura desde há muitos anos. E especialmente o de um programa cujo nome já é por si um dos emblemas consagrados da autobeatificação mitológica da esquerda como vítima santa e inocente da maldade direitista. Chamaria essa devoção fanática? O termo é inexato. O fanatismo supõe uma crença formal, positiva, declarada. Os homens do Roda Viva, como em geral os esquerdistas brasileiros, não necessitam de nada disso. O esquerdismo que os unifica, que lhes garante o esprit de corps, não consiste em nenhuma fé, em nenhuma doutrina, em nenhum projeto de sociedade explícito bastante para poder ser discutido e eventualmente impugnado. Consiste unicamente no ódio ao inimigo. O inimigo que ao mesmo tempo não querem conhecer nem compreender, do qual só querem saber, com seletividade obstinada e fiel, o que podem dizer contra ele. No Brasil, a deformidade congênita da imaginação esquerdista descrita por Lionel Trilling tornou-se obrigação legal, critério de veracidade na mídia, mandamento número 1 da moral e princípio fundador da educação. No fundo, todo esquerdismo hoje em dia é isso e nada mais que isso. Há muito tempo, os comandantes do processo já desistiram de impor ao movimento revolucionário a unidade da vulgata marxista-leninista, que dava aos militantes de outrora uns ares de intelectuais populares, não desprovidos de certa nobreza. Hoje preferem dirigir as massas na base de slogans e palavras de ordem puramente emocionais, sem um arremedo sequer de conteúdo sociológico ou filosófico. Um marxista às antigas chamaria isso irracionalismo, mas racionalismo e irracionalismo só existem no plano da discussão teórica. Esta foi substituída pela engenharia comportamental e, nessa clave, nada pode ser mais racional do que a manipulação científica da irracionalidade alheia. Os arruaceiros de Nova York acreditam combater a alta finança internacional, mas seguem ordens de George Soros, que é a própria alta finança encarnada, apoiam o governo Obama, que é um pseudópodo de Wall Street, clamam por uma moeda mundial, que é a menina dos olhos da elite bancária globalista, e bradam de ódio a Rupert Murdoch, um homem de indústria totalmente alheio a especulações financeiras. Se não têm a menor ideia de contra quem estão lutando, tanto melhor. Sua fúria pode ser canalizada contra qualquer alvo que o comando revolucionário escolha no momento. A unidade da esquerda militante hoje em dia é simplesmente a do ódio. Um ódio que se torna tanto mais radical e intolerante, quanto mais vagos e indefinidos os objetos contra os quais se volta e as metas que nominalmente o inspiram. Como explicar, fora dessa perspectiva, o fato de que a esquerda internacional lute ao mesmo tempo pelo império do gaysismo e pelo triunfo do mais estrito moralismo islâmico, sem que surja no seu seio a mais mínima discussão a respeito, o mais leve sentimento de desconforto ante uma contradição intolerável? É aí que se deve buscar também a raiz da facilidade com que uma militância inflada de retórica autobeatificante se acomoda sem o mais mínimo escrúpulo de consciência aos interesses do narcotráfico e do banditismo organizado em geral. Quando os sentimentos morais prescindem de qualquer deferência para com os dados da realidade e se condensam no puro ódio a um objeto indefinido, é inevitável que já não haja mais distância entre a presunção de santidade e o mergulho na treva mais funda do crime e da maldade. Isso é a esquerda hoje em dia, a síntese militante das ambições mais altas com os sentimentos mais baixos. A tensão insolúvel entre os dois polos traz como consequência incontornável a redução da vida psíquica aos seus mecanismos mais toscos e elementares, o enrijecimento numa atitude de permanente autodefesa paranoica, a produção obsessiva de novos pretextos de ódio e, portanto, a supressão de toda a compreensão humana, trocada por uma autopiedade cada vez mais exigente e rancorosa. Em muitos países, esse fenômeno está limitado às massas militantes, mas no Brasil, onde a hegemonia esquerdista reina sem contraste, ele se tornou o padrão e norma da cultura nacional. Eis o motivo pelo qual a lição de Lionel Trilling já não pode ser aprendida nesta parte do mundo. Uma esquerda civilizada,
capaz de apreender os sentimentos morais de seus adversários, condição sine qua non da alternância democrática no poder, não tem razão de existir, nem possibilidade de vir a existir, num ambiente onde esses adversários se tornaram tão pequenos e inofensivos que a esquerda já não precisa mais compreendê-los. Pode inventá-los como bem lhe interessa. Então vocês viram, por exemplo, esta semana, quando o senhor Lula foi diagnosticado como portador de um câncer na laringe, é evidente que circularam algumas piadinhas maldosas pela internet, mas todas elas provenientes de pessoas absolutamente insignificantes, Zé Mané qualquer, um estudantezinho, uma coisa assim. E na mesma semana, o Reinaldo Azevedo publica na coluna dele o que o chefe da campanha da Dilma escreveu contra ele quando ele teve câncer. Era uma gozação sinistra ensejando a morte do Reinaldo Azevedo. Isso é normal. Eu já citei para vocês aqui aquele livro, né, I Can't Believe You Said That, que é uma antologia, né, de coisas horríveis ditas por pessoas de esquerda que não são Zé Mané qualquer, não são gente insignificante, mas são líderes, são deputados, são intelectuais, são professores. Eles fazem isso o tempo todo. E daí, quando o Lula fica doente e circula 2 ou 3 piadinhas, não tão, nada de tão violento e tão rancoroso quanto a esquerda costuma dizer contra os seus adversários. Por exemplo, ninguém está ensejando a morte do Lula, dizendo, morra, desgraçado. Não, peraí. Mas eles dizem isso. Eu mesmo, quantas vezes não recebi cartas ensejando a minha morte. Não, você tem que ter um câncer, ele vai morrer, etc, etc. Coisa desse tipo, né? Mesma coisa para o Reinaldo Azevedo. Até o Reinaldo Azevedo lembra o que fizeram com o Mário Covas. O Mário Covas também estava com câncer na cabeça. Os caras não apenas o xingavam, ensejavam sua morte, como lhe deram uma paulada na cabeça. Quer dizer, vai atingir o órgão que está doente do cara. Isso é coisa típico de esquerdista. Agora, nesta semana aparece gente protestando assim, selvageria anti-Lula. Quer dizer, é uma gente ruim, agressiva, maldosa e hipersensível, né? Quer dizer, que tem uma autopiedade sem fim, uma autopiedade mórbida, coisa de psicótico mesmo, não é de neurótico não, gente. Né? Então, ninguém tem mais dó de si mesmo do que o sujeito mau. Quanto mais mal é, mais tem dó de si mesmo. E até a esquerda inteira está infectada disso. Então eu digo, olha, um esquerdista decente é uma coisa que hoje em dia é impossível existir. Não tem nenhum, são todos assim, é a mentalidade criminosa mesmo. Não tem de ser necessariamente assim. O sujeito não tem de ser assim porque é esquerdista. Mas a esquerda mudou muito nos últimos 50 anos. Tá certo? E foi cada vez mais aderindo, né, a esta ideia de você canalizar todo o ódio existente. Você pega todo e qualquer ressentimento, justo ou injusto, que exista no mundo, né, o ressentimento da mulher contra o marido, do filho contra o pai, né, de todos, e você vai instigando aquilo, instigando, para criar cada vez mais ódio, para todos se sentirem vítimas e ficarem revoltados. Esta política destrói toda a qualidade humana. Toda. Né? Você imagina se cada vez que você sofre uma pequena humilhação na vida, você vai fazer daquilo uma causa política. Não é isso? E é isso que é exatamente o que eles estão fazendo. Quer dizer, isto é uma exploração do que existe de pior no ser humano. Quer dizer, é a exploração do ressentimento injusto. Né? Por exemplo, quando você vê a condição que vivem os negros aqui americanos, que estão todos caras da classe média para cima, né? Estão vivendo muitíssimo bem. E você compara o destino dos que ficaram na África. Eu digo, mas por que esses caras aqui estão reclamando? Por que em vez de ficar reclamando, eles não fazem a campanha para ajudar os seus irmãos, seus parentes que ficaram na África? Ah, isso não fazem. Não dão um puto num tostão. Né? Então, eles não têm mais o que pedir, eles não têm mais o que reivindicar. A condição dos negros aqui é igual de qualquer um. Condição ruim está, às vezes, do recém-chegado. Por exemplo, o chicano que chegou aí da fronteira está ruim, mas os negros não. Estão ótimos aqui. Né? Nunca, ao longo de toda a história, a população negra tem uma vida tão boa como tem aqui. Nunca. Pode procurar. Né? Mas onde parece que estão cada vez mais ressentidos. Porque quanto mais você afaga a cabeça do desgraçado, mais ele se sente humilhado. Por quê? Porque não conquistou isso por seus próprios méritos. De maneira alguma.
Isto foi a civilização ocidental inteira que se enterneceu pela condição deles e lutou por eles. Vamos dizer que para cada negro que estivesse metido em militância, por exemplo, abolicionista, havia 10 brancos ou 20 brancos. No Brasil, quem foi o chefe do movimento abolicionista? Foi o líder do Partido Conservador, Joaquim Nabuco. Né? E quem tomou a iniciativa de libertar os escravos? Foi a própria monarquia, que caiu por isto. Né? Então, e depois, quanto dos beneficiados pela abolição se juntaram para defender o imperador cuja família os havia libertado? Nenhum. Então você vê, o Ocidente inteiro, a Igreja Católica, as igrejas protestantes, todo mundo se juntou para defender os escravos. Se não fosse isso, eles jamais teriam se libertado. Por suas próprias forças, jamais conseguiriam. Por quê? É muito simples, gente. Pobre não faz revolução. Revolução custa dinheiro. Então, se não é a própria elite, tá certo, que, por motivos morais e contra seu interesse próprio, tá certo, se volta contra a instituição da escravidão, tá certo, e luta para libertar os negros, eles seriam escravos até hoje, como são escravos no Sudão, por exemplo. Então, mas este é só um dos exemplos. Né? Por exemplo, as mulheres nos Estados Unidos, elas todas se sentem oprimidas. Você sabe como é a lei aqui, meu filho? Ó, a lei aqui é o seguinte: a mulher chega na delegacia e diz: ó, doutor, meu marido ameaçou de me bater. Imediatamente é emitida uma medida cautelar, o sujeito tem que se afastar da sua casa, continuar pagando todas as despesas, pensão que em geral chega a 80% do que ele ganha, não pode se aproximar da sua própria casa num raio de 2 quilômetros e só pode falar com os filhos 15 minutos por semana na hora prescrita pelo delegado. Daí o sujeito diz: mas doutor, eu não tenho direito à defesa? O delegado responde: o senhor não precisa de defesa, o senhor não está sendo acusado de nada, isso é apenas uma medida cautelar. E essa medida se prolonga por muitos e muitos anos. Ou seja, deram à mulher, quer dizer, o poder de praticar o crime contra os seus maridos. Né? De reduzir o sujeito à miséria e à total humilhação, destruindo famílias e mais famílias. Aqui nos Estados Unidos, 50% das crianças vivem separadas de um dos pais. Em geral, do pai, não da mãe. Né? Então, tudo isso foi feito para quê? Teoricamente, eu digo, para compensar injustiças sofridas pelas mulheres. Falo, olha, eu sinceramente eu não acredito em injustiça. Isso aí é só pessoas, vamos dizer, adolescentes, que acreditam assim que os maridos exploram as mulheres. Né? Olha, ao longo de toda a minha vida eu nunca vi um marido explorar uma mulher. Já vi muita mulher explorar um marido, isso eu já vi. Tá certo? Então, claro que sempre pode ter um louco que chega em casa e bate da mulher, mas são pessoas, vamos dizer, pessoas desequilibradas e pessoas de muito baixo nível social. Essas fazem isso. Mas isso não é característico da sociedade como tal. Então, quer dizer, que se você começa a pegar todos os ressentimentos, justos ou injustos, e começa a incentivá-los e dar a esse ressentimento o sentido de um propósito moral elevado, o que termina a consagração completa do banditismo. Todas as pessoas acabam, né, adquirindo a mentalidade criminosa. Então, peraí. Que foi? Tem alguém aí na linha? Tem alguém na linha, vamos ver quem é. Alô, quem é? Está me ouvindo, professor? Estou ouvindo, mas está baixo. Fale bem alto. Ok. Aqui quem fala é Natanael, de Cristalina, Goiás. Conheço a sua cidade. Estive aí 40 anos atrás. Poxa vida! Eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor. O senhor está falando da esquerda, né? Na verdade, do comunismo. E eu queria fazer uma pergunta em relação à sua conversão. Eu sou ministro da Igreja Luterana no Brasil, aqui em Cristalina, e eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Como é que foi essa mudança do comunismo para a fé cristã? Já que, pelo que eu já ouvi do senhor, o senhor entende como coisas completamente antagônicas. Olha, a minha passagem pelo comunismo foi muito breve. Tá
certo? Por muito breve, e eu mesmo a considero uma atitude superficial e leviana que eu tomei. Mas intimamente eu nunca me senti desligado da religião católica na qual tinha sido criado. Eu, quando moleque, era muito, muito católico, tá certo? Mas muito mesmo. Depois, quando houve todas essas mudanças na igreja, eu não me voltei contra a igreja, simplesmente perdi interesse. E lá pelas tantas fui arregimentado, né, por um comissário do Partido Comunista, o qual logo em seguida, depois, por outro motivo, foi expulso do próprio partido e teve a sua vida destruída. E eu, ao ver aquilo, eu já imediatamente, isso aí foi 2 ou 3 meses depois de eu entrar, né, então já vi como o partido tratava impiedosamente aqueles dos quais ele tinha uma vaga desconfiança. Então eu percebi que estava no meio de bandido e perdi o embalo do Partido Comunista. De maneira que nunca fui, não posso dizer que tenha sido um militante muito convicto, né? Tinha alguns outros militantes que não me levavam a sério, me consideravam apenas massa de manobra, com toda a razão. Né? Eu me lembro que tinha o Rui Falcão, que depois veio a ser presidente do PT, né? Ele jamais me levou a sério, porque ele era um militante devotado mesmo. Eu fazia o que me mandavam, evidentemente. Né? Eu era obediente, mas nunca cheguei a ter a mais mínima importância ali dentro. Então foi uma coisa superficial. Não durou, acho que não durou nem 2 anos. Em seguida eu me retirei e fui para casa pensar. Tá certo? E pensando, comecei a ler, estudar. Né? Primeiro eu estudei marxismo durante muito tempo, antes, durante e depois de estar no partido. Mas daí eu comecei a reparar que os meus colegas de partido, eles não liam nada do outro lado, absolutamente nada. Não conheciam, não queriam conhecer. Já tinham este sentimento de defesa. Assim, era uma coisa automática. Você ouvia falar com um cara de direita, e imediatamente você já começava a inventar a história contra ele. Era incoercível, tá entendendo? Inventava as piores coisas. Ah, o sujeito é drogado. Ah, ele bateu na mulher. É um negócio que não conseguia parar. Quer dizer, é uma deformação do imaginário. Né? E eu consegui me libertar disso e comecei a ler as coisas do outro lado e falei, meu Deus do céu, essa gente não é que é melhor do que os comunistas, eles são infinitamente melhores do que os comunistas, mas infinitamente. Não há comparação. Né? Então não houve provavelmente uma conversão minha ao catolicismo. Né? Então, bom. Agora, já que estamos falando dessas coisas, vocês prestem atenção num negócio que se chama Agenda 21. Este é um projeto das Nações Unidas, né, que, a pretexto de proteger o meio ambiente e incentivar o desenvolvimento sustentável, está implantando no mundo inteiro uma série de regulamentos. Note bem que não é nada lei. Eu já expliquei para vocês que o processo legislativo hoje passa à margem do poder legislativo. Nada é discutido no parlamento. Tudo vem na base de decreto, portaria administrativa, né, de modo que nunca chega a ser discutido. E através desses mecanismos indiretos, eles vão implantando leis que jamais passariam no parlamento se fossem ali discutidas. Então, essa tal da Agenda 21, a pretexto de proteger o meio ambiente e promover o tal do desenvolvimento sustentável, ela acaba determinando assim, onde as pessoas podem viver, quais são as áreas que podem, quais são as áreas que não podem, conforme a sua ocupação, etc. Exatamente como na União Soviética, onde o governo determinava onde você ia morar. O que você pode comer e o que você não pode comer. Quer dizer, aqui neste mesmo momento, né, a primeira-dama, a dona Michele, está aí fazendo uma campanha contra as batatinhas fritas. Né? Logo, logo, os pais serão criminalizados se derem batatinhas fritas às suas crianças. Eu não estou brincando, isso não é piada, isso vai acontecer mesmo. Né? Também vai determinar, os governos vão determinar, em que escola você pode entrar e qual não pode. Né? E, por fim, vai limitar a sua liberdade de movimento. Tem lugares onde você não pode viajar. Isso tudo já está sendo implantado agora. O negócio é altamente complexo. Então eu vou voltar a este assunto, mas eu sugiro que vocês procurem no Google, clique lá, Agenda 21, e vocês vão ver que coisa medonha que o negócio é. Opa, tem mais alguém na linha? Alô, quem é? Alô? Sim, quem é? Oi, boa noite, Olavo. Boa noite. Quem é? Oi, aqui é Fábio de Campinas. Fábio de Campinas, tudo bem? Tudo, e com o senhor? Aqui tudo certo, graças a Deus.
Eu queria fazer duas perguntas. Uma não tem muito a ver com a outra, mas queria aproveitar a oportunidade. Diga. A primeira delas é a seguinte: o que o senhor recomendaria para alguém que foi criado como ateu, não foi nem sequer batizado, e está buscando uma experiência religiosa? Como que o senhor recomendaria que procedesse? Aí a segunda pergunta é, para alguém formado em filosofia no Brasil, que pretende dar aula na rede pública de ensino, se o senhor acredita que possa fazer alguma coisa de útil? Olha, eu vou responder a segunda pergunta primeiro. Você pode fazer alguma coisa de útil se ninguém perceber. Se você for discreto, daí conseguir passar despercebido, muita coisa boa você pode fazer, mas em geral não é essa a regra, não. Então, eu acho que qualquer atividade cultural no Brasil ela é altamente problemática e você tem que criar meios, você tem que criar novas estratégias. Tá certo? Não adianta você, vou usar a rede pública, vou usar a universidade, nada disso funciona. Você tem que fazer exatamente o que eu fiz, quer dizer que você tem que criar o seu esquema e tentar trabalhar da maneira mais independente possível. Né? Quanto à primeira pergunta, o que fazer para entrar na igreja católica, eu sugiro o seguinte: você não vai à igreja nenhuma e não fale com padre nenhum, porque isso é um perigo. Tá certo? Você procura o padre Paulo Ricardo de Azevedo e fala com ele. Deve ter no Brasil inteiro, 180 milhões de habitantes, deve ter uns 5 padres confiáveis. O padre Paulo é um deles. Então eu sugiro que você peça orientação diretamente a ele. Senão tu pode cair na mão do homem da teologia da libertação, de um cara dos Legionários de Cristo, pedófilo. Cuidado. Bom, você não é criança mais, você não corre perigo nas mãos dos pedófilos, mas mesmo assim é bom não ter nada a ver com eles. Então a igreja no Brasil está podre. Ela é pouco falta para ser uma igreja cismática. Né? www.padrepauloricardo.org. É lá que você tem que ir. Então, aqui nos Estados Unidos, o pessoal está tomando medidas para que toda e qualquer oposição à ideia mesma de casamento gay seja criminalizada. Eu digo, ora, peraí, isso quer dizer que não basta eles terem os direitos que eles querem. Não, eles querem tomar o seu direito. E esta é a parte principal do negócio. Porque você vira, na Holanda existe casamento gay há 30 anos. Quantos casamentos houve na Holanda? 1000. Então eles não estavam tão interessados assim. Né? Então, além disso, eu me lembro, né, quando eu via ali em São Paulo, na rua Vieira de Carvalho, tinha um cinema pornô gay, aquela fila de homens dando a volta no quarteirão. Né? Nunca ninguém soube que filme passou lá, porque apagava a luz, ninguém sabe o que raio de coisa acontecia lá dentro. E por isso aquela gente queria casar, quer dizer, um casamento monogâmico, indissolúvel, fidelidade matrimonial, etc. Ora, vai me enganar? Vai me enganar com o Luiz Motti, que se gaba de ter ido para a cama com 500 homens, que é um casamento monogâmico indissolúvel. Quer dizer, tudo isso é uma palhaçada, é uma farsa, evidentemente. Né? Então, o objetivo deles não é casamento, não. O objetivo é se constituir como um poder incontrastável. Tá certo? E tapar a boca de todo mundo. Quer dizer, isso é uma autopromoção desavergonhada, tá certo? De um grupo ambicioso, mentalidade criminosa, ditatorial, tirânica, tá certo? Que querem, vamos dizer, impor os seus caprichos, não porque esses caprichos sejam importantes, não, são apenas caprichos. Né? Ninguém fez essa pergunta para o Luiz Motta. Falou, você está lutando pelo casamento gay, mas você não acredita em casamento, né? Você acredita em ir para a cama com 500 homens? Então que palhaçada é essa? Que autoridade tem você para falar de casamento, seja gay ou qualquer outro? Né? Então, olha, o número de camaradas que já foram presos por causa de falar contra o movimento gay é uma coisa impressionante. Qualquer hora eu dou uma resenha a mais. Estou juntando aqui o material para botar online o número de casos. Outra coisa contra a qual não se pode mais falar, tá certo, é o movimento islâmico. Né? Aqui já chegou para mim mais de 20 casos de pessoas que tinham marcado uma conferência, né, contra o radicalismo islâmico e chega na hora, o dono do lugar, geralmente um hotel, né, dá para trás e proíbe a conferência. Acaba de acontecer com Robert Spencer, que é autor de vários livros importantes a respeito. Mais um caso. Você vai falar contra a aplicação da Sharia nos Estados Unidos, porque o pessoal está querendo impor a Sharia aqui, que é a lei islâmica, a ferro e fogo. Tá certo? Contra a vontade da maioria da população e sempre por artifício administrativo ou legislativo. Né?
Então, se você você quer falar contra isso, meu filho, você tem que falar na sua casa, porque em lugares públicos você está sendo boicotado, não deixam mais você falar. Então, quer dizer, já está aí a censura islâmica implantada, né? Também aqui, ó, veja que coisa, né? Então, aqui o pessoal acaba de ser informado, o pessoal das TVs religiosas acaba de ser informado que eles não podem mais fazer programas sem legendas escritas. Ora, você fazer legenda na mesma hora é um negócio caro, complicado, só vai, né? E eles estavam dispensados disso e agora até tem que ter a tal da legenda, né? Quer dizer, é tudo feito para dificultar a vida dos cristãos. Ao mesmo tempo, na França, tem lá uma procissão, a procissão foi apedrejada por muçulmanos. Ora, a França foi durante mais de um milênio o país mais cristão da Europa. É chamada filha mais velha da igreja. Agora você não pode mais ser católico na França, meu Deus do céu. Porque você é intimidado pela minoria islâmica que o governo protege. Também aconteceu aqui, ora, aqui nos Estados Unidos. Já tem 12 enfermeiras já estão processando a Universidade de Nova Jersey porque foram ameaçadas de demissão caso não concordassem em participar de abortos. Quer dizer, nós estamos na China. Veja, 4 anos atrás eu me lembro que eu falava horrorizado, disse, não, na China se um médico, um enfermeiro não quer praticar aborto, vai para a cadeia, perde emprego, etc. A mesma coisa está acontecendo nos Estados Unidos, está acontecendo em massa. Quer dizer que a violação obrigatória da sua consciência religiosa está sendo imposta da maneira mais tirânica. E é evidente que esse pessoal religioso não está preparado para lutar contra isso. Por quê? A mentalidade do religioso em geral, é que eu sou uma boa pessoa, eu viro a outra face, né? E simplesmente não querem lutar. Tá certo? Então, quer dizer, eles querem o lado cômodo da religião, né? O lado cômodo reconfortante. Aliás, a história da religião nos últimos séculos é a história de uma acomodação cada vez maior às exigências da sociedade mundana. Vocês viram aquilo que eu estava comentando no começo, da legislação de família nos Estados Unidos, que foi feita todinha para destruir a figura do pai, tirar totalmente a sua autoridade, e usando como instrumento contra ele a própria mulher. Como é que se chegou a esta situação? Chegou-se da seguinte maneira. As religiões, vários séculos atrás, começaram a pressionar os estados para que implantassem legislações matrimoniais inspiradas no cristianismo. Né? Olha que coisa maravilhosa, não é isso? Então, agora, a lei civil será de inspiração cristã. Então, estabelece lá o casamento monogâmico indissolúvel, essa coisa toda. Olha, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, que tão logo uma lei deixa de ser apenas um mandamento divino para se tornar uma lei incorporada no Código Civil ou Penal, essa lei não depende mais de crença religiosa. Então, por exemplo, todo mundo sabe que antes do vindo do cristianismo, ali no judaísmo, havia a poligamia. E ali, com poligamia, os caras também, de vez em quando, comiam umas escravas, umas coisas assim, e tudo isso era tolerado. Quando veio o cristianismo, falou, não, agora tem que ser homem de uma mulher só. Falei, muito bem, então isso é um mandamento religioso imposto por Deus para quê? Para a ordem civil? Não, meu filho, para você ir para o céu. Isso é um sacrifício que você faz por Deus. Agora, a partir do momento que deixa de ser um sacrifício feito a Deus e passa a ser um direito da sua mulher, quem manda já não é mais Deus, é a sua mulher, meu filho. E o Estado a protege, ela tem lá os tribunais, a polícia, etc, etc. Então, quer dizer que você tem o direito a ter um marido só para você, ele não pode olhar mais para ninguém? Fala, bom, antes é porque ele tinha um compromisso religioso, ele quer ir para o céu, então ele faz esse sacrifício. Todo mundo sabe que para o homem isso é sacrifício mesmo. Né? Agora não é mais sacrifício, meu filho, é um direito da sua mulher. Né? Então, é claro que o que começou desta maneira tinha que terminar daquela outra maneira que eu estava descrevendo no começo. Quer dizer que não há mais moral religiosa, né?
o direito da mulher não depende mais da igreja, né? Depende exclusivamente da polícia e dos tribunais, então deram na mão dela um porrete para ela fazer o que quiser com o porrete, bater no homem quanto quiser. Então, pensa bem, esse pessoal religioso foi cego. Sempre que você quer que a lei do Estado leigo siga a sua moral, você está entregando uma arma na mão do Estado leigo para ele oprimir você mesmo, meu Deus do céu. Né? Eu sei, bom, é verdade que eu não estava presente quando isso começou. Eu hoje percebo isso. Eu não sei se eu vivesse 2 ou 3 séculos atrás, eu ia perceber, né, o curso das coisas e as consequências inevitáveis do processo. Não sei se saberia perceber, então também não posso ficar cuspindo em cima da cabeça dos outros e chamá-los de burros. Mas não perceber isso hoje é imperdoável. Né? Então, o que eu digo é o seguinte: a igreja, a religião, tem que se constituir como uma força cultural, não depender do Estado no mais mínimo que seja, e uma força cultural tão poderosa que o próprio Estado não ouse se levantar contra ela. Mas ela não tem que ditar regras para o Estado. Ela não tem que ditar legislação civil e penal. Quando Cristo disse, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele estabeleceu um limite muito preciso. E ele não disse que César era um usurpador. Ele disse que aquele imposto que ele pagou era de César. Pertencia a César, de direito, é um direito que ele tem. Então, ele tem a sua zona de autoridade, a sua jurisdição legítima. Tá? E isso não tem por que copiar as leis da igreja, porque quando a lei da igreja se transforma em lei do Estado, ela deixa de ser lei da igreja. Ela não depende mais da igreja. É uma outra autoridade que se sobrepôs à da igreja e faz agora o que quiser. Tá? Então, essas pessoas que ficam querendo leis cristãs, para mim são todos loucos, são todos malucos, não sabem o que estão fazendo. A lei não tem que ser cristã, quem tem que ser cristão somos nós. Entendeu? Ao ponto de, se o Estado lhe impõe alguma coisa que é anticristã, você não obedece. É muito simples. Então, a igreja tem que ser uma força cultural capaz de se opor ao Estado. Tá certo? Não, ela não tem que ser a mãe do Estado, a matriz do Estado. Não é nada disso. Deixa o Estado se constituir do jeito dele, mas conserva a sua força, meu Deus do céu. Agora mesmo eu estava assistindo um filme em que no século XIX veio um monte de imigrante irlandês para os Estados Unidos. Não eram imigrantes ilegais como esses de hoje, eles vinham legalmente e ainda se alistavam no exército americano. Para, né, adquirir a cidadania, se inscreviam no exército e iam lá correr risco nas guerras, né? Só que eram muito maltratados porque eram católicos, e o pessoal tinha preconceito contra católico. Então, não foi nenhum nem dois que, na época, foi punido, perseguido só por ser católico. Né? Então, na guerra dos Estados Unidos contra o México, o que aconteceu? Tem um bando irlandês, passou para o lado do México. Está vendo? Você me enche o saco, o que eu faço? É assim que a igreja tem que ser, você está entendendo? Então, eles colocavam a sua fidelidade à igreja acima do seu dever para com o Estado, e é assim que tem que ser. Nós cumprimos o dever, tá certo? Mas nós damos a César a parte dele. O que é a parte dele? É aquela moedinha que Cristo tirou da boca de um peixe. Ainda para mostrar para os caras. Falou, olha, você quer a sua moeda? Toma lá, eu faço uma moeda do nada. Pum, toma lá, leva. Né? Então, mostrando ao mesmo tempo a sua obediência e o seu desprezo. Porque a autoridade do Estado tem que ser obedecida, jamais respeitada. Nunca respeitada. Você obedece aquilo como se obedece uma lei de trânsito. Não é uma coisa divina, não é uma coisa para você cultuar. Tá certo? É uma simples obediência mecânica exterior que não compromete a sua alma. Esse é que é o espírito da coisa. Tá entendendo? Obediência, devoção somente a Deus. Tá certo? O Estado, que é um bando de funcionários, está aí para encher meu saco. Infelizmente, eles são necessários, então a gente paga lá o que eles querem para não encher meu saco. Né? E é isso que tem que ser. Então, você vê, agora, aqui no Brasil, aí no Brasil, né? Quando houve a República, o que foi a República? A República foi uma trama entre a igreja, né? Uma ala da maçonaria, uma ala insatisfeita do exército e os fazendeiros que estavam loucos da vida porque tinham perdido seus escravos. E a igreja se meteu com isso para derrubar o imperador.
Eu digo, meu Deus do céu, mas durante todo o Império, por que não lutaram? Por que não se impuseram ao imperador durante o Império? Não, eles se acomodavam. Sabe por quê? Porque os padres tudo queriam ter amante. Cada padre tinha 3, 4 mulheres. Então, o desprestígio da Igreja Católica no Império era bom para eles. E assim eles foram se desmoralizando, desmoralizando, desmoralizando. E o imperador, que era maçom, estava pouco se lixando para a Igreja. Tá certo? Então, depois, se meteram na conspiração para derrubar o imperador e veio aí aquela sucessão de golpes e ditaduras que é a história do Brasil. E cada vez tem mais o golpe, mais a ditadura, os caras ferram mais um pouco a igreja. Quer dizer, meu Deus do céu, será que a história não ensina nada para essas pessoas? Não, não ensina. Sabe por que a história não ensina? Porque a pessoa esquece. A história consiste na passagem do tempo. À medida que vai passando no tempo, tem aquele negócio que fala o Jean Fourastier, o progresso da ignorância. O que você esquece é muito mais do que aquilo que você aprende. Agora, olha, tem um assunto aqui que eu estou desatualizado. A Argentina ia votar ontem uma lei que permite o aborto até os 9 meses de gravidez. Eu não sei se chegaram a aprovar. Parece que a votação ia ser adiada. Caso tenha sido adiada, eu quero pedir a vocês que escrevam para os parlamentares argentinos, pedindo que não aprovem essa lei. Né? Se preciso, vocês procurem o voto que foi proferido no Supremo Tribunal do México, que é um primor de argumentação que derruba essas presunções abortistas assim 100%. Né? E usem esses argumentos e escrevam para os deputados argentinos. Se ainda houver tempo, eu não sei. Tem um amigo meu que ficou de me informar hoje e acabou não me informando. Agora, olha aqui. Lá na Universidade Católica da América, em Washington, D.C., né, é uma universidade católica, então naturalmente tem cruzes, né, com Jesus Cristo lá crucificado, etc, etc. Agora tem um grupo de muçulmanos loucos lá que está dizendo o seguinte, que isso os ofende profundamente e os impede de rezar. Né? Eu digo, mas o que a presença de uma cruz impede você de rezar? Né? Para qualquer direção que você se vire para rezar, vai haver uma igreja naquela direção. Então, se tem uma cruz na frente, você não pode rezar. Então, você não pode rezar em parte alguma, nunca pôde. Na Meca, você vai rezar na Meca. Hein? E você prosterna na direção da Meca. Faz uma linha reta, né, seguindo ali atrás da Kaaba, você vai ver que lá para dentro tem uma igreja com uma cruz, porra. Quer dizer, que viadagem é essa, porra? Agora, dentro da Universidade Católica, por que a Universidade Católica os admitiu? Porque não tem preconceito, é tolerante, etc, etc, se abre a todos. Agora os caras, eles vão lá dentro para impor a sua intolerância, impor a sua maldade, impor o seu espírito tirânico. Né? A outra coisa, saiu aqui um artigo na National Review, esclarecendo aquele negócio, aquela Comissão Justiça e Paz, né, do Vaticano, que emitiu uma declaração aprovando o globalismo, dizendo que precisa uma moeda mundial, precisa um controle bancário mundial, etc, etc. Esta entidade, na hierarquia do Vaticano, é rigorosamente nada. Nada, nada, nada. Este negócio é uma farsa. Isso é meia dúzia de padre e bispo, filha da puta, teólogo da libertação, que faz lá a declaração e espalha para a imprensa dizendo o Vaticano disse não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu digo, porra, mas isso aí é a mesma coisa que o porteiro do banco fazer a declaração e dizer, foi o banco que falou isso aí, isso aí. Né? Quer dizer, isso é uma usurpação, é mais um truque publicitário desse filho das putas. Então, quem quiser ler, procura lá um artigo do George Weigel, que é um cara que entende pra caramba. Às vezes eu nem sempre concordo com o George Weigel. O George Weigel foi um dos defensores do Legionário de Cristo. Ele acreditava na boa-fé dos filhos das putas. Né? Depois caiu do cavalo, evidentemente. Mas, em geral, ele é um homem bem informado. Sobretudo esses negócios sobre a hierarquia da igreja, ele entende bastante. Então, leiam lá na National Review, né, o artigo com o título Não, o Papa não está apoiando o Occupy Wall Street. Agora, alguém me manda... eu já comentei aqui semana passada, o Brasil, país campeão, né? Acho que eu comentei. O Brasil é campeão de homicídio, é campeão de últimos lugares nos testes internacionais, é campeão de divórcio, né? Campeão de crianças sem pai, né? Campeão do uso de droga, está entre os 4 maiores usuários de droga no mundo. É um negócio impressionante.
E o gozado é que as pessoas sabem de tudo isso e sabem que tudo isso aconteceu no período da Nova República, especialmente na era Lula. Elas veem isto aqui e ainda dizem: o Brasil é um sucesso, está tudo maravilhoso, o governo Lula foi o melhor governo de todos os tempos. É impressionante. Quer dizer, foi o melhor governo de todos os tempos em que sentido? Quer dizer, restaurou o crescimento do Brasil para 4,5%. Mas no tempo dos militares crescia 15% ao ano, meu Deus do céu. E os milicos integraram na economia brasileira 60% de miseráveis. Uma coisa muito maior do que o Fome Zero. Estudem um pouco, vejam o que aconteceu naquela época. Quer dizer, esse negócio de lulismo é uma coisa de louco. E vão cultuar um cara, dizer: quem é o seu Lula, meu Deus do céu? Seu Lula foi o chefe do mensalão, o maior ladrão de todos os tempos no Brasil. E seu Lula é aquele homem que disse que tinha saudade do tempo em que comiam cabrita, enrabavam cabritas no Nordeste. É o homem que se gabou de ter tentado estuprar um companheiro de cela. É uma pessoa da mais baixa qualidade. É um porco. É um porco. E digo na cara dele se eu encontrar. E quer me processar por isso? Processa, filha da puta. Processa. Eu vou lá, levo as tuas declarações e digo: você é o cara que fez isto. Você é o cara que disse que Pelotas é exportadora de viado. Quando era candidato à presidência. Esse sujeito é um cafajeste, evidentemente. É um homem sem nenhuma qualidade moral. Agora, é por cultuar pessoas sem qualidades morais que eles não podem ver as qualidades morais de quem evidentemente as tem. Então, é este o estado de espírito criminoso que se espalhou por todo esse movimento da esquerda. A esquerda sempre foi tendente a isso, mas nos últimos 50